Olá, meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou ex-aluno do curso de Engenharia Civil na UFV do campus de Rio Paranaíba e junto com o meu orientador Reinaldo Filho, a gente desenvolveu esse trabalho aqui no último ano, antes de eu me formar, que se chama Utilização de Sensoriamento Remoto na Identificação das Áreas Afetadas pelas Geadas em 2021 em plantios de café no estado de Minas Gerais. Esse trabalho, ele consistiu em quê? A gente destaca aqui que o Brasil é o principal produtor e exportador de café em grão no mundo. O estado de Minas Gerais concentra cerca de 80% da exportação desse grão. Em 2021, o VBP indicou que o faturamento dessas commodities chegou ao valor de 41,12 bilhões de reais. E também as geadas em 2021 afetaram significativamente as lavouras de café no estado. Então, esse trabalho apresenta os dados após as geadas, calculando o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, e comparando esse dado de junho a dezembro de 2021. Aqui, né, a gente tem a produção estimada de café no ano de 2022, então dá para ver que a produção de café em Minas Gerais ocupa quase 50% do Brasil, né? Então quase metade da produção está no Brasil, seguido ali do Espírito Santo e depois os demais estados que têm plantios de café. As geadas, elas sempre afetam as lavouras de café. Moreira et al., em 2021, relatou que em 1975 a região norte do Paraná passou por problemas de geadas nos cafés. E também a geada, ela desidrata a planta e deixa ela com um aspecto escurecido. Daí que vem o nome geada negra. A seca, seguida das geadas em 2021, comprometeram a produção, o que aumentou o preço em cerca de 55%, de acordo com a Forbes. E também, naquele ano, ocorreram 3 grandes geadas aqui no estado. A primeira de 30 de junho para 1º de julho, a segunda de 19 de julho para 20 de julho e a última de 29 também de julho para 30 de julho. E essas 3 são classificadas como baixa moderada, severa e baixa moderada de novo. Aqui o passo a passo, né, os passos importantes desse trabalho. O primeiro é obter as lavouras de café, depois obter os municípios de Minas Gerais, depois os municípios com possibilidade de ocorrência de geadas, depois as lavouras de café com geada e depois fazer o cálculo do NDVI usando o Google Earth Engine. Então aqui, né, o primeiro passo seria a obtenção das lavouras do estado de Minas Gerais, depois os municípios que eu obtive lá no IBGE, depois catalogar os municípios onde ocorreram as geadas, catalogar as lavouras onde ocorreram essas geadas, então as lavouras inseridas nos municípios onde ocorreram geadas, e depois calcular o NDVI utilizando o Google Earth Engine e a validação desses resultados gerados. Aí agora um pouquinho sobre os locais com possibilidade de ocorrência de geada. A obtenção das lavouras de café em 2021, né? Então passando naquele passo a passo lá. As lavouras de café foram obtidas no portal de informações do Conab, para o ano de 2017. Então foi o mais recente que eu consegui encontrar para fazer esse trabalho. E a obtenção dos municípios de Minas Gerais foi feita pelo IBGE, e a obtenção dos municípios com geada foi pega, né, do relatório do IGAM para 2021. O relatório do IGAM gerou essa imagem, eu já referenciei a imagem, para obter os municípios onde tinham ocorrido as geadas e, com isso, obter as lavouras com as geadas. Então eu fiz um filtro, né, utilizando o GeoPandas e o Python, e filtrei os municípios que estavam dentro das faixas de temperatura ali daquela imagem do IGAM. E aí, se por acaso um município tivesse em 2 faixas de temperatura, ele seria tido como a pior das 2. Então, né, se tivesse alguma que estivesse em 0 e 3 a 7 graus, ele ficaria com a de 0 graus, que é o pior caso. Então aqui, essa aqui é a imagem do IGAM. Eu já referenciei essa imagem, depois eu peguei quais que eram essas faixas de temperatura e em quais municípios elas passavam. E com isso eu filtrei lá pelo GeoPandas utilizando Python para saber qual a ocorrência, né, qual a possibilidade de ocorrência de geada em cada município. Esse aqui é o resultado final, né, dos municípios com a ocorrência de geada. Então dá para ver ali que alguns municípios que estavam entre a temperatura de 3 a 7 graus e 0 graus Celsius foi pego que estava a 0 graus Celsius. Aqui agora o cálculo utilizando o Google Earth Engine. O NDVI ele é calculado pela diferença, né, entre a banda do infravermelho próximo e do vermelho, então uma subtraindo a outra, dividido pela banda do infravermelho próximo mais a banda do vermelho. E aqui eu utilizei o Landsat 8. Também teria a possibilidade de utilizar o Sentinel, né? Mas o Sentinel ele tem uma resolução espacial maior e ele passa há mais tempo também, o que faria com que os cálculos ficassem mais demorados e demorasse mais para gerar os resultados do trabalho. Então aqui, né, como é que funcionou o processamento? São 256.553 lavouras de café em área com possibilidade de ocorrência de geada. Então, né, se eu pegar todas as áreas as que têm possibilidade de ocorrência, de todas as lavouras de café, 256.553 estão inseridas nesses locais. E o processamento desses dados levou cerca de 8 dias para ser finalizado. Então o computador ficou trabalhando aqui por 8 dias até calcular para todos esses cafés. O intervalo de tempo do Landsat 8 o intervalo de tempo do Landsat 8 é de 2 dias para o estado de Minas Gerais. Então, a cada 2 dias, pelo menos, ele vai passar em cima do estado de Minas Gerais. Porém, esse tempo de retorno dele, né, é de 16 dias para uma área específica. Então, se eu tiver uma áreazinha muito pequenininha, com certeza a cada 16 dias ele vai passar em cima dessa área.
E aí aqui, né, tem um pouquinho do código do processamento do NDVI, que é ali a banda do infravermelho próxima, a banda do vermelho, depois eu faço uma continha ali e adiciono uma banda na minha imagem, né, e essa banda é o valor do NDVI. Agora, para validar os resultados, como é que foi feita essa validação, né? Eu gerei esses mapas aqui que mostram o NDVI e a evolução dele ao longo do tempo, ali de junho até dezembro de 2021. Então dá para a gente ver que em junho ele tinha um resultado bem mais amarelado ali, né, bem mais para a cor amarela do gráfico. E à medida que o tempo vai passando, isso vai indo para o roxo. O amarelo significa que ele está ali entre 0,6 e 1. E o roxo significa que ele está ali entre 0,2 menos 0,1, então o resultado já está ruim. E o normal do valor do NDVI para lavouras de café deve ser algo entre 0,65 e 0,75. E aqui eu destaquei alguns municípios e a temperatura nesses municípios, né? Em Araxá, que foi 7 graus Celsius, em Lavras, que foi 4,3 graus Celsius, em Machado, que teve a temperatura mínima de 0,6 graus Celsius, e em São Simão, que teve, né, a menor delas, que foi 0 graus Celsius. Isso aqui são estações de monitoramento lá do IMET, então elas ficam monitorando essa temperatura aí e como é que foi a ocorrência disso. Aqui, então, é o gráfico do NDVI médio, esse aqui é o resultado final. Ele mostra, né, a média de todas as lavouras de café e na evolução do tempo. Então, tinha ali, antes do dia 1 do 7, né, nos 15 primeiros dias ali, estava ali entre 0,5 e 0,55, depois ocorre a primeira geada e tem um aumento no NDVI. Isso ocorre porque a geada ela não tem um efeito imediato na lavoura de café. Esse efeito pode vir a ocorrer depois de 15 dias, depois de 30 dias, depois de 120 dias. Isso vai depender de como o produtor tratou a lavoura após a geada, né? Se ele fez alguma coisa para melhorar aquilo, ou se não, então os efeitos eles podem ocorrer mais rápido, eles podem ocorrer mais demorados, eles podem nem ocorrer, então depende muito do que for feito. E depois ali tem a terceira, depois da segunda geada, né, para a terceira geada tem uma queda muito grande no valor do NDVI, e depois da terceira geada ainda tem uma queda. Mas após isso, ali em setembro, ali meados de agosto, início de setembro, tem um aumento no valor do NDVI. Então isso ocorre, né, igual eu comentei, porque os efeitos da geada eles não são imediatos. Então pode ser que esses efeitos ainda vão vir a ocorrer, então ele tem um aumento ali no valor de NDVI. Mas após isso ele começa a cair mesmo e tem a maior queda ali em meados de outubro, né, do dia 1º de outubro para o dia 16 de outubro. Aqui agora tem alguns gráficos mostrando a evolução do valor médio de NDVI, né, e a porcentagem de lavouras que estão naquele valor de NDVI, com base no tempo. Então aqui para o dia 16, né, que é primeiro ali antes de ocorrer a geada, dá para ver que tem uma concentração boa entre 0,6 e 0,8. Depois ele começa a diminuir um pouco, ele vai ali, continua em 0,6, 0,8, mas lá próximo de 0 e 0,2 já tem alguma concentração que não tinha antes, né, como dá para ver aqui. Então ele começa a mostrar os sinais da geada. Depois ele desloca um pouquinho antes, mas mesmo assim ainda está ali entre 0,6 e 0,8 a maioria dos cafés. Após isso dá para ver que ele tem uma queda grande, que seria ali, né, no dia 30 do 7, então seria aquele pedacinho onde ocorre a terceira geada, que é ali do dia 30 do 7 para o dia 1º do 8 ali. Então dá para ver aquela queda brusca, né, o que ela faz com o valor médio do NDVI. Depois dá para ver também que ele continua caindo, então é aquele pedacinho ali entre 1 do 8 e 16 do, 7, 16 do 9, onde o NDVI continua caindo, então dá para ver uma tendência dos valores estarem mais baixos ali. Depois é onde ele dá onde ele sobe um pouco esse valor do NDVI, né, ali entre o dia 16 do 8 e 1 do 9, que ele dá os valores de NDVI crescem um pouco. Aí depois tem aqui, eles continuam mais ou menos estável, mas já dá para ver que ele está diminuindo esse valor. Depois aqui ele continua mais ou menos na mesma. E agora aqui é do dia 1 do 10 para o dia 16 do 10, né? Que tem aquela maior queda ali. Então dá para ver que os cafés vão se concentrar, em sua maioria, ali próximo do 0, 0,1 ali o valor de NDVI. Ali, né, depois no dia 1 do 11 continua a mesma situação. Depois no dia 16 do 11 já começa a retornar um pouquinho esses valores, né? Começa a distribuir um pouco melhor. Depois ali no dia 1 do 12 ele tem uma quedinha de novo. E depois, dia 16 do 12, ele continua melhorando, e no dia 31 do 12 ele já começa a restabelecer. Então, né, o que a gente conseguiu tirar com esse trabalho? Ele é muito importante porque essa previsão de geada, né, essa parte de estudo de geada, ela é muito complicada de fazer, de você conseguir prever quando que vai ocorrer uma geada. Mas esse estudo aqui consegue mostrar metodologias que você pode aplicar depois que ocorrer essas geadas para ver como que está a saúde do café. Então, você consegue visualizar, né, como que está o NDVI ali na lavoura, e é muito interessante você ir monitorando esse valor de NDVI para ver como que está a sua lavoura de café, para ver se ela está indo bem ou se os cafés vão morrer. Então dá para você ir monitorando isso tudo via satélite. A gente consegue fazer uma análise muito interessante no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado, esse aqui foi o trabalho que a gente desenvolveu no último ano. Espero que vocês tenham gostado.